Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu trouxe para vocês um caso bem misterioso e cheio de reviravoltas, que é sobre uma família aparentemente perfeita que vivia nos Estados Unidos, até que a mãe e sua filha de 6 anos simplesmente sumiram de dentro da própria casa. E antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Começar falando sobre a filha do casal, que era a Abby Blagg. Ela nasceu no dia 21 de março de 1995 na cidade de San Diego, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Jennifer e Michael Francis Blagg. O casal havia se conhecido em meados de 1990, quando a Jennifer ainda estava na faculdade e o Michael, com 25 anos, servia a marinha. A Jennifer cresceu em um lar muito cristão e a sua fé era uma parte muito importante da sua vida. Definitivamente, essa era uma das suas prioridades. Ela estudou administração na Universidade de San Diego e foi nessa época que ela conheceu o Michael em uma festa. O Michael era um piloto de helicóptero que já tinha sido condecorado pela Marinha dos Estados Unidos e desde o início, desde o momento que eles se conheceram, a Jennifer acreditou que o Michael era o homem perfeito para cuidar, proteger e se casar com ela. Eles se apaixonaram rapidamente e o relacionamento deles parecia muito puro e sincero. Eles se casaram em 1993 e o Michael se aposentou dos seus serviços na marinha e virou um engenheiro. E então, em 95, eles tiveram a filha deles, a Abby, e logo depois eles se mudaram para Simpsonville, na Carolina do Sul. De acordo com o Michael, a Abby se tornou como se fosse uma Jennifer em miniatura, porque ela era muito parecida com a mãe dela. Ela acordava cantando de manhã e ia para a cama cantando à noite. E agora falando sobre o local que eles viviam, Simpsonville era uma comunidade perfeita para Jennifer e para o Michael. Eles davam aulas de estudo bíblico e fizeram amigos maravilhosos na igreja em que frequentavam. A Jennifer se ofereceu também nessa época como voluntária na classe de primeira série da sua filha Abby e começou a também fazer aulas de jazz. A Jennifer amava a vida que ela tinha em Simpsonville e ela achava que lá era o lugar perfeito para sua filha crescer. Como eu falei, a família deles era cristã e frequentava a primeira igreja batista em Simpsonville, na Carolina do Sul, onde o Michael ensinava na escola dominical e a Jennifer trabalhava com o ministério de oração da igreja. Todos que conheciam a família Blagg descrevia eles como sendo perfeitos, felizes e muito apaixonados. Porém, em fevereiro de 2001, o Michael arrumou um novo emprego e a família teve que se mudar para a cidade de Grand Junction, que é uma cidade localizada no estado do Colorado. E lá é considerada a cidade mais populosa do oeste do Colorado. E em 2001, na época do caso, o censo populacional era de quase 42 mil habitantes. A casa da família Blagg ficava na rua Pine Terrace Court, número 2200, que era uma rua sem saída, com casas muito lindas e aparentemente era um lugar ótimo para uma família morar. A Jennifer, com então 34 anos, se dedicava integralmente aos cuidados da sua família e da casa. E ela levava todas as manhãs a sua filha Abby, de então 6 anos, à escola Buckcliff Christian. E o Michael trabalhava como diretor de operações na Dixon Amtech, que é uma empresa que é líder mundial em projetos e fabricação de materiais tecnológicos, usado tanto em foguetes quanto em máquinas hospitalares. É dito que a Jennifer não queria ter deixado a cidade de Simpsonville e ela não estava muito feliz com a mudança de cidade, mas mesmo assim, ela, como uma boa esposa, tentou apoiar o seu marido, que estava começando um novo emprego na fábrica local. Quando ela conversou por telefone com seus amigos, a Jennifer falou sobre a falta que ela sentia da sua antiga casa e de quando ela morava em Simpsonville, mas ela também falava que tentaria ser feliz naquela nova cidade. Na cidade de Grand Junction, eles encontraram outra igreja para frequentar e eles fizeram o máximo para conseguir fazer parte daquela nova comunidade. Lá eles também foram considerados e comparados com a família de comercial de margarina, e até mesmo o próprio pastor da igreja afirmava que se alguém tirasse uma foto da família, dava para colocar em qualquer propaganda de televisão porque seria um sucesso, porque eles eram de fato a família perfeita aparentemente. Mas após 10 meses morando na casa nova, a vida da família sofreu um reviravolta. No dia 13 de novembro de 2001, às 4h20 da tarde, o Michael ligou para o gabinete do xerife do condado de Mesa, alegando que sua esposa e filha não estavam em casa e que havia muito sangue no local.
Imediatamente, os policiais foram até a residência e cercaram toda a área como sendo uma possível cena de crime. Segundo o depoimento inicial do Michael, no dia anterior, no dia 12 de novembro, o dia tinha sido completamente normal. Ele falou que eles colocaram a Abby para dormir às 7 horas da noite, como eles sempre faziam, e por volta das 8 horas da noite, a Jennifer recebeu uma ligação do vizinho confirmando a data do jantar para o dia seguinte, que seria às 8 horas na casa do vizinho. E então, às 10 horas, ele e a Jennifer foram dormir. A noite teria sido completamente tranquila e nada de anormal teria acontecido, segundo o Michael. No dia seguinte, dia 13 de novembro, o Michael disse que acordou cedo por volta das 5 horas da manhã e saiu para trabalhar por volta das 6. E ele falou que a sua esposa Jennifer e sua filha Abby teriam ficado dormindo tranquilamente. Durante o decorrer do dia, o Michael falou que a Jennifer sempre ligava para eles conversarem sobre as coisas cotidianas, como saber se ele tinha chegado bem no serviço ou que horas ele iria chegar para o jantar, e também informar caso ela fosse sair para fazer compras ou ir até a igreja para ajudar em algum trabalho voluntário. Mas o Michael falou que naquele dia ele estranhou quando por volta das 7 horas da manhã a Jennifer ainda não tinha ligado nenhuma vez para ele para saber se ele tinha chegado bem no serviço, como ela sempre fazia. Mas ele falou que em um primeiro momento ele achou que talvez ela tivesse se distraído com os afazeres domésticos e ele não se preocupou tanto assim. Com o decorrer das horas, ele foi começando a ficar bem preocupado e por volta da meio-dia ele falou que ligou algumas vezes para casa e para o celular da Jennifer, mas ele falou que ela não atendia, o que começou a deixar ele bem preocupado. Porém, ele pensou que talvez a Jennifer pudesse estar muito atarefada ou que tinha saído para almoçar com a filha e acabou esquecendo o celular em casa. Enfim, ele falou que não pensou logo de cara que poderia ter acontecido algo ruim com elas. Ele disse que ele estranhou aquilo porque normalmente os dias deles não eram assim, aquilo estava sendo fora do comum. Ele falou que eles sempre se falavam durante o dia, mas inicialmente ele não entrou em desespero. E aí, às 3 horas da tarde, ele decidiu sair do seu trabalho e ir para casa, ver se estava tudo bem. Ele chegou lá por volta das 4 horas da tarde. Ele disse que se deparou com a porta dos fundos da casa destrancada, o que era algo bem incomum. E ele falou que a Abby não havia aparecido correndo para recebê-lo na porta como ela fazia todos os dias. Ele também notou que a casa estava toda em silêncio. Ao chamar por elas, nem a Jennifer e nem a Abby responderam. Ele andou pela casa chamando e procurando a filha e a esposa, e então ele falou que quando entrou no quarto do casal, no quarto dele, ele se deparou com uma cena terrível. A bolsa da Jennifer estava aberta e tudo que tinha dentro estava espalhado por todos os lados no quarto, e a cama ainda estava bagunçada e havia uma enorme mancha de sangue no lado em que a Jennifer dormia. E então, imediatamente, ele chamou a polícia. O operador de polícia perguntou se ele tinha verificado também o quarto da filha e ele falou que não, que ele apenas viu aquela quantidade enorme de sangue no quarto dele e chamou a polícia. Mas nesse momento ele falou que iria lá ver o quarto da filha enquanto ele ainda estava com o operador da polícia no telefone. E então ele foi até lá e falou que viu a roupa que a Abby usaria para ir à escola em cima da cama. Quando os policiais chegaram lá, uma busca preliminar foi feita em toda a residência e também em um perímetro ao redor da propriedade. Mas não foram encontrados nenhum sinal das duas. E pela quantidade de sangue que havia sido encontrada na cama do casal e também nos respingos que tinha no chão ali perto da cama, a polícia acreditava que só havia duas possibilidades. A vítima poderia não estar mais viva, ou então, se ela estivesse viva, ela com certeza estaria gravemente ferida. Os investigadores não sabiam se aquele sangue era da Jennifer ou da Abby, ou se era das duas. Então, uma amostra de sangue foi colhida e enviada para uma análise. Cerca de uma semana depois, os resultados dos exames indicaram que aquele sangue, em toda a cena ali do crime, pertencia somente a Jennifer Blake. Uma coisa estranha que os policiais notaram era que só havia sangue no quarto. Nos corredores e nos outros cômodos da casa não tinha nada sujo de sangue. Então, somente o quarto do casal tinha evidências de um crime, de um possível crime, e também de sangue. Os outros cômodos estavam completamente normais. Não tinha nem mesmo sangue nas paredes ou então marca de alguém ter sido arrastado ali do local, e isso indicava que quem tinha sido ferido no quarto não tinha saído de lá andando, porque senão teria deixado algumas pegadas de sangue ou então respingos de sangue pelo corredor. Além disso, não havia sinais de luta no quarto. Parecia mais que a pessoa tinha sido simplesmente atingida com alguma coisa enquanto dormia, sem a oportunidade de se defender.
E eles sabiam que o que quer que tivesse acontecido ali, a Abby e a Jennifer provavelmente eram as vítimas. Eles sabiam que era impossível uma delas ter feito isso voluntariamente. Era muito claro que elas tinham sido vítima de alguém que tinha feito isso com elas ou com uma delas. Logo de início, Michael começou a ser investigado como um possível suspeito, afinal de contas ele foi o último a ver as duas ainda na casa. E em seu primeiro depoimento para a polícia, que levou cerca de 5 horas, ele disse que tinha saído às 6 da manhã e que checou a Jennifer e a Abby, que ainda estavam dormindo tranquilas em suas camas, mas que elas deveriam levantar pouco tempo depois para que a Abby fosse para a escola. Falando sobre as ligações que ele fez ao longo da manhã para sua esposa, ao todo foram 4 ligações. De início nas ligações é dito que ele se demonstrava bastante amigável com a esposa, nas mensagens que ele deixou ali, na caixa postal, e na última ligação ele já apresenta um tom mais preocupado, perguntando por que ela não estava atendendo. A polícia estranhou tantas ligações para sua esposa ainda durante o dia, ainda durante a manhã, porque com tantas ligações parecia que era proposital ele estar tentando estabelecer um álibi. Mas ele disse que isso era comum entre eles realmente se falavam todos os dias. Os investigadores perguntaram como era o dia a dia deles como casal, e ele falou que eles tinham algumas brigas, como qualquer casal tem, mas que tinham um relacionamento muito feliz e sólido. Os investigadores, então, decidiram checar a lista de presença na escola da Abby para saber se ela tinha ido para a escola naquele dia, e então eles viram que ela não tinha comparecido à aula. Então isso significava que o que quer que tivesse acontecido naquele dia teria que ter acontecido entre as 6 da manhã, após o Michael sair, e antes das 7 da manhã, que era o horário que a Abby estaria sendo levada para a escola. Uma das teorias que a investigação levou em conta também seria de ter ocorrido um latrocínio, que seria um roubo seguido de morte. Mas alguns pontos não faziam sentido, como por exemplo, o porquê o criminoso feriria ou mataria as vítimas durante um roubo e depois teria o trabalho de tirá-las do local. Outro ponto importante é que, ao questionar o Michael se algo de valor estava faltando na casa, ele afirmou que nada de dentro da casa havia sido levado, que a única coisa que estava fora do lugar era a bolsa da Jennifer, que tinha alguns itens espalhados ali pelo chão e pela cômoda que tem do lado da cama. Por esse motivo, a polícia pensou que a probabilidade de ter sido um latrocínio era muito baixa, porque nada de valor tinha sido levado da casa, como por exemplo televisões, notebooks, estava tudo lá. E devido à quantidade de sangue, a polícia pensou na possibilidade de talvez ter acontecido um acidente grave com uma delas, ou então com ambas, e de ter sido socorridas e levadas por alguém até um hospital. Porém, todas as unidades de atendimentos médicos da cidade e também das cidades vizinhas foram averiguadas e não havia nenhum sinal delas. Então, a partir desse momento, a Jennifer e a Abby Blagg foram listadas como pessoas desaparecidas. Os investigadores teorizaram que poderia ter sido um ataque direcionado a Jennifer e a Abby, porque o espaço de tempo onde tudo tinha acontecido era muito curto e aparentemente tinha acontecido pouco tempo depois que o Michael tinha saído para trabalhar. E por isso foi levantada a possibilidade do criminoso ter ficado vigiando a rotina da família durante alguns dias e então no dia dos fatos teria esperado o Michael sair de casa para então conseguir entrar na casa e atacar as duas. Caso contrário, se não fosse um ataque premeditado, teria sido então uma grande coincidência o Michael ter saído apenas alguns minutos antes do incidente acontecer. Cães farejadores foram levados à casa para tentar conseguir um rastro da Jennifer e da Abby, mas incrivelmente nem os cães foram capazes de encontrar um faro que desse alguma direção aos investigadores. Amigos, familiares, vizinhos e até mesmo os funcionários de uma empresa de paisagismo que estava trabalhando em uma das casas vizinhas teriam sido interrogados para saber se alguém tinha visto alguma coisa suspeita naquela manhã. Eles questionaram se a Jennifer tinha reclamado de algo recentemente, se tinha se queixado de estar sendo seguida por alguém, se estava se sentindo ameaçada ou então se apresentava algum problema psicológico. Mas todas as pessoas que conheciam ela, amigos e familiares, disseram que a Jennifer não mencionou em nenhum momento estar se sentindo em perigo. E eles falaram que acreditavam que a família era feliz. Milhares de voluntários ajudaram a procurar pela Jennifer e pela Abby, fazendo buscas em vários pontos da cidade, incluindo em torno do Rio Colorado.
As pessoas envolvidas nas buscas estavam realmente empenhadas e preocupadas com as duas, porque eles sabiam que pela quantidade de sangue encontrada no local, algo grave havia acontecido, e que elas poderiam estar seriamente feridas ou então já sem vida nessa altura. Porém, foram feitos muitos esforços durante as buscas, mas nenhum vestígio delas foi encontrado. Até que o diário da Jennifer foi analisado pelos investigadores. Em sua maioria, o diário estava preenchido com passagens bíblicas, porém, havia uma anotação mencionando que ela estava com sua saúde física debilitada e enfrentando uma grave crise familiar. Ela falava em uma das últimas páginas que ela tinha escrito, antes de desaparecer, sobre uma briga que ela teve com o Michael. Mas ela não mencionou muitos detalhes do que de fato tinha acontecido e motivado essa briga. Mas ela mencionou que tinha acontecido uma briga grave entre os dois. Os policiais então confrontaram o Michael com essa informação, porque ele tinha falado que não tinha briga nenhuma com a sua esposa, que eram apenas discussões cotidianas de casal, e não era isso que parecia lendo o diário da Jennifer. Então a resposta dele foi que, na verdade, eles não tinham brigado. Ele falou que não fazia ideia do porquê a esposa havia escrito aquilo no diário. Os investigadores, então, vasculhando a casa mais uma vez, encontraram um bilhete do Michael para Jennifer se desculpando por muitas coisas. Os investigadores também conseguiram encontrar um e-mail que sugeria que o Michael e a Jennifer não era um casal perfeito como todos achavam que era. Nesse e-mail dizia que a Jennifer gostaria de conversar com o Michael para falar sobre problemas que eles estariam tendo. Porém, não fica claro que de fato eram esses problemas que eles estavam enfrentando ali no relacionamento deles. E a partir desse momento, os policiais passaram a suspeitar que o Michael estava escondendo alguma coisa. E então colocaram ele sob vigilância constante, sem que ele soubesse. Durante o desaparecimento da Jennifer e da Abby, o Michael deu diversas entrevistas na imprensa pedindo que qualquer pessoa que tivesse informações sobre elas entrasse em contato com a polícia o quanto antes. Ele também falava que sentia muita falta da sua família e que estava sofrendo muito. Ele sempre parecia estar muito triste, enlutado, e muitas pessoas vendo aquilo se comoveram com o que aquela família estava passando. Algumas fontes citam que essas pessoas teriam juntado dinheiro e enviado para o Michael para ser ofertado como uma recompensa por informações que auxiliassem nas buscas, então realmente esse caso estava comovendo muitas pessoas. Ao todo, uma quantia de $3.000 foi oferecida pela família para incentivar as pessoas a entrarem em contato com a polícia caso tivessem alguma pista. Fotos da Jennifer e da Abby passavam periodicamente durante todo o dia em praticamente todos os programas de televisão, então esse caso estava ficando muito conhecido ali em todo o estado do Colorado. E aí, um funcionário de uma advocacia reconheceu a Jennifer. E disso, uma informação muito importante surgiu no caso. A testemunha era funcionário de uma advocacia de serviços jurídicos do Colorado, na cidade onde a família morava, em Grand Junction, e ele afirmou que a Jennifer havia procurado o escritório apenas alguns dias antes de desaparecer. Algumas fontes afirmam que a Jennifer estava muito assustada nessa ocasião e aparentando estar muito nervosa. No escritório, ela teria dito que estava em um casamento abusivo e que seu marido era violento. Ela falou que ela precisava de um advogado para conseguir um divórcio rápido, antes que ele suspeitasse que ela queria esse divórcio. Mas infelizmente, naquele dia, ela não conseguiu ser atendida por nenhum advogado e saiu do local bem chateada e ainda mais nervosa do que quando entrou. Pouco mais de um mês após o desaparecimento da esposa e da filha, o Michael se mudou para a casa da sua mãe na Geórgia. Ele afirmava que era muito difícil permanecer morando em sua casa sem a sua família. Essa atitude levantou uma bandeira vermelha para a polícia, porque eles pensaram que com essa atitude do Michael, possivelmente a Jennifer e a Abby não estavam mais vivas e ele sabia disso, já que ao se mudar para outra casa em outro estado, o Michael deixava claro que não esperava que elas voltassem para casa. Mesmo assim, ele deu uma entrevista próxima à data do Natal, afirmando que tinha comprado presentes para Jennifer e para Abby e que tinha esperança em passar aquela data comemorativa com a sua família. Então ele estava falando que ele ainda tinha esperança da Jennifer e da Abby estarem vivas. Desde o início das investigações, uma mulher ligou diversas vezes para o departamento de polícia, fazendo uma denúncia anônima de que tinha visto a minivan da família
perto do Park Ridge, no dia 13 de novembro, na data dos fatos. Mas como a minivan estava dentro da garagem da família quando os policiais foram checar a casa na data dos fatos, eles acreditaram que a mulher poderia ter se enganado. O interior do veículo não tinha sido verificado até o momento em que os policiais passaram a suspeitar que o Michael tivesse algum envolvimento com o desaparecimento da Abby e da Jennifer. Quando as primeiras suspeitas surgiram acerca do Michael, a minivan foi submetida a testes forenses. E então foram encontrados vestígios de sangue que foram identificados como sendo da Jennifer. Havia vestígios de sangue no exterior e também no interior do veículo. Havia pequenos vestígios de sangue no banco do motorista e também no para-choque traseiro da minivan. A polícia estranhou o fato de ter encontrado sangue no carro da família, mas o carro ter sido encontrado dentro da garagem desde o primeiro momento em que a polícia foi chamada para estar no local. E as chaves do carro tinham sido encontradas na cômoda do quarto principal do casal e estavam ao lado da bolsa da Jennifer. A polícia então passou a acreditar que a Jennifer tinha tido a vida tirada dentro de casa e que seus restos mortais haviam sido colocados dentro do carro e descartados. E era muito improvável que alguém que tivesse invadido a casa e retirado o carro da garagem voltaria para estacionar o carro da família ainda na garagem da casa. Então, obviamente, alguém que tinha feito aquilo estava tentando simular alguma coisa e tinha colocado o carro de volta na garagem. Alguém que tivesse entrado na casa para roubar ou então só para tirar a vida da Abby e da Jennifer jamais teria saído com a minivan da família, levando um corpo dentro, ou os dois corpos dentro, e depois teria voltado para o local do crime para guardar a minivan lá dentro da casa. Isso seria muito arriscado para qualquer pessoa de fora da casa fazer. E ainda havia mais um mistério, já que a Abby não havia sido encontrada até então e também não havia sinais do seu sangue nem dentro da casa e nem dentro do carro. Quando essa notícia saiu sobre a análise forense da minivan da família, o Michael se demonstrou muito surpreso e alegou que não sabia de nada. E mesmo que o álibi do Michael tenha sido confirmado e ele realmente esteve na empresa durante todo o dia 13 de novembro, a data dos fatos, a polícia passou a acreditar que a história que ele contou poderia não ser a verdade e que algo poderia ter ocorrido na verdade antes dele sair para trabalhar, já que ele teria sido a única testemunha que teria visto a Jennifer e a Abby ainda com vida na manhã do dia 13. E a prova principal de que até o dia anterior aos fatos elas estavam vivas e bem era a ligação feita pelo vizinho às 8 horas da noite no dia anterior, no dia 12 de novembro, quando ele conversou com a Jennifer para confirmar o jantar que eles tinham combinado. Mas mesmo com essas suspeitas, não havia nada que incriminasse o Michael diretamente. As provas e as evidências encontradas até então eram consideradas apenas circunstanciais, então ele não poderia ser levado preso. Conforme dito antes, quando questionado nas primeiras horas do desaparecimento, o Michael afirmou que nada tinha sido roubado da casa ou que estava faltando dentro da casa. Mas depois de se mudar para a Geórgia, ele apareceu na delegacia de novo em janeiro de 2002 e informou aos investigadores que, na verdade, uma caixa de joias da Jennifer havia sumido e que havia sido roubada no dia do desaparecimento delas. Mas ele disse que só tinha percebido aquilo recentemente, que no dia dos fatos ele não tinha percebido isso. Estranhamente, a polícia notou que havia muitos outros objetos de valor que poderiam ter sido levados na casa, mas não foram. E somente a caixa de joias foi levada, que era a única coisa da família que tinha seguro. Nesse momento, o Michael passou a tentar convencer a polícia que o desaparecimento delas poderia estar relacionado com uma série de assaltos que estavam ocorrendo na cidade no final de 2001. Mas como eu falei anteriormente, a polícia descartou logo de início essa possibilidade porque não fazia sentido. Um assaltante entrar na casa, ferir uma das vítimas, tirar essa vítima da casa, levar poucos objetos de valor da casa e depois ainda sair com a minivan da família e colocar a minivan de volta na garagem. E como eu falei, sem que o Michael soubesse, ele estava sendo vigiado pelos investigadores para identificar qualquer atividade suspeita que ele pudesse ter. E aí, em fevereiro de 2002, uma câmera gravou ele roubando um triturador de papel e também uma mesa do seu serviço, juntando um valor superior a $500. Diante disso, o Michael foi levado à delegacia e passou por um interrogatório de 10 horas, onde ele foi questionado tanto sobre o roubo que ele cometeu na empresa em que ele trabalhava, quanto sobre o desaparecimento e possível assassinato da Jennifer e da Abby.
Em determinado momento, é falado que ele começou a chorar muito e perguntou qual seria a pena para o crime de homicídio. E nesse momento, todos acharam que conseguiriam uma confissão dele, porém não conseguiram. O Michael ficou calado depois disso e logo em seguida ele falou que queria falar com seu advogado e teve que ser liberado da delegacia. Naquele mesmo dia, os policiais foram na casa do Michael conversar com ele e ao chegarem na frente da casa, eles ouviram um barulho de torneira ligada e ninguém atendeu a porta. Eles então entraram na casa e se depararam com o Michael na banheira com os pulsos cortados. Ao lado dele tinha uma foto da Jennifer e da Abby, uma bíblia e também um bilhete alegando ser inocente e que não tinha nenhuma informação sobre o caso da Jennifer e da Abby. Ele foi rapidamente socorrido e levado ao hospital, onde passou uma semana em recuperação e ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu sobreviver e foi liberado pela polícia por falta de evidências. A polícia já suspeitava do Michael, mas depois de tudo o que havia acontecido, os investigadores anunciaram publicamente que o Michael era o possível suspeito. E após isso, o Michael contratou um advogado de defesa. Em fevereiro, o Michael foi demitido do seu emprego porque foi descoberto o crime que ele havia cometido de roubos na empresa. E a polícia então decidiu abordar novamente todos os familiares, amigos e conhecidos da família Blegg. Os investigadores também passaram a ir em todos os lugares da cidade que a família costumava frequentar e a procurar alguém que tivesse alguma informação que ajudasse naquele caso. Os investigadores perceberam que se a Jennifer já tinha procurado um escritório de advocacia alegando que sofria violência doméstica, mais alguém que convivia com a família poderia ter alguma informação que confirmasse essas alegações. E no final de março de 2002, os investigadores anunciaram publicamente que, devido a algumas evidências encontradas, eles acreditavam que a Jennifer e a Abby não estavam mais vivas. Uma nova busca foi feita em abril do mesmo ano, onde milhares de voluntários, junto com as autoridades, cobriram uma área de mais de 72 quilômetros em torno de toda a residência da família Bleggs. Foram usados cães farejadores, oficiais a cavalos, carros, pessoas andando a pé e até mesmo helicópteros em buscas aéreas. As buscas duraram 12 dias seguidos, mas nada foi encontrado. E tudo nesse caso estava muito misterioso, porque como que uma mãe de família cristã que seguia a sua fé da melhor forma possível e também sua filhinha de 6 anos simplesmente tinham desaparecido e ninguém tinha visto nada e nenhuma pista delas era encontrada. E aí, em junho daquele ano, a proprietária de uma agência de serviços de acompanhantes compareceu à delegacia informando que o Michael era um cliente regular dos serviços de massagens. Essas massagens eram feitas por mulheres de topless. Os investigadores então decidiram averiguar os aparelhos eletrônicos do Michael e eles encontraram uma quantidade grande de imagens de pessoas nuas, ou seja, pornografia. Isso no computador da casa. Quando questionado, ele disse que havia se viciado nesse tipo de conteúdo devido a Jennifer ter ficado debilitada com a sua saúde nos últimos tempos. Obviamente, ele ser viciado nisso não torna ele um culpado de homicídio, mas é bem estranho, sendo que o Michael e a Jennifer tentavam seguir ali corretamente a vida na igreja, aparentemente. Então, como que um cara tão religioso e que fazia ensinamentos bíblicos na igreja era viciado nesse tipo de coisa? Tinha alguma coisa que não se encaixava nessa história. O Michael mais uma vez foi confrontado com essas informações pelos policiais e ele falou que de fato isso foi um problema no seu casamento. Até o momento, disse ele, que a Jennifer decidiu ver pornografia junto com ele. E ele falou que ela baixava essas fotos de pessoas nuas a fim de aprender mais como satisfazê-lo como marido. Para a polícia, pareceu que ele estava tentando culpar a Jennifer pelo problema que, na verdade, apenas ele tinha com pornografia. Além disso, alguns amigos deles, da Carolina do Sul, disseram que, na verdade, o casal já tinha frequentado aconselhamento matrimonial, o que indicava que o casamento não estava a mil maravilhas, como ele queria dizer que estava. E também os amigos do casal contaram um pouco mais sobre o dia a dia deles. Eles falaram que quando ia dando o horário do Michael voltar para casa depois do serviço, a Jennifer ficava paranoica tentando deixar tudo limpo e perfeito na casa, para que o Michael chegasse em casa e não reclamasse de nada, porque ele gostava de chegar e ver tudo perfeito e limpo. E também, quando ela saía sem o Michael para algum jantar com amigos, ela tinha que ficar informando ele sobre cada passo que ela dava.
Então eles ficavam se falando pelo celular várias vezes enquanto ela estava fora de casa. Ele também escolhia como ela deveria se vestir e como seu cabelo deveria estar quando eles tinham algum evento. Então, aparentemente, ele era um homem extremamente controlador e a Jennifer fazia de tudo para tentar agradar o marido. Nessa mesma época, um ex-colega do Michael apareceu na delegacia para denunciar uma cena que ele imaginou ser algo no mínimo estranho. Mas como ele não sabia se havia relação com o desaparecimento, ele demorou um pouco para ir até a delegacia falar sobre isso. Segundo ele, no dia 13 de novembro, no dia do desaparecimento, o Michael foi visto por 2 colegas de trabalho que o descreveram como agindo de maneira incomum. Isso enquanto ele carregava um carrinho de paletes com 2 caixas de papelão muito grandes em cima. Eles notaram que ele estava tendo que fazer muito esforço para empurrar o carrinho e se ofereceram para ajudar. Mas o Michael teria negado a ajuda e teria sido até mesmo grosso com seus colegas. Os 2 colegas então viram que o Michael descartou essas 2 caixas em uma doca que levava o lixo ao aterro sanitário. E isso era algo bem incomum de acontecer, porque o Michael ele não tinha essa função na empresa de levar lixos para fora. Então, obviamente, aquilo era algo bem incomum. E diante dessa pista, os investigadores decidiram vasculhar o aterro sanitário, onde o lixo era levado. Eles decidiram então revistar aquele local. E esse aterro é um local gigantesco e tem lixo de todo o condado sendo despachado ali. Então os investigadores tiveram que conversar com as pessoas que trabalhavam nesse local, fazer um mapa aéreo desse aterro sanitário que era gigantesco, traçar onde exatamente, provavelmente era jogado o lixo na data do desaparecimento, para então começar uma escavação. Foram dias de busca em meio ao lixo, abrindo sacos com coisas podres dentro e tentando encontrar os restos mortais. E então, 16 dias depois do início das buscas no aterro, dia 4 de junho de 2002, após 7 meses do desaparecimento, foram descobertos restos mortais no aterro do condado de Mesa, exatamente na mesma área que era descartado o lixo da empresa Ametec, a mesma empresa que o Michael trabalhava. Esses restos mortais foram encontrados com a ajuda de uma escavadeira e no momento que afundou no lixo, foi retirado algo em volta de um pano vermelho. Mas com o peso, algo saiu para fora desse pano e era uma perna humana. 2 dias depois, os restos mortais foram identificados como sendo da Jennifer Blake. Uma necrópsia revelou que ela havia tido a vida tirada com um disparo a queima-roupa em seu olho esquerdo, com uma bala 9mm que ainda estava alojada em seu crânio. Foi apontado que ela ainda estava dormindo quando sofreu o disparo. Isso porque ela ainda usava o aparelho nos dentes, que só é usado enquanto uma pessoa dorme, que é aquele aparelho usado por quem sofre bruxismo. Os investigadores continuaram vasculhando o lixo e também essa área durante 7 semanas, mas nunca encontraram nenhum vestígio da Abby Blake no local. Imediatamente após essa descoberta, o Michael foi acusado de homicídio em 1º grau da sua esposa Jennifer Blake. E os investigadores acreditavam que o crime havia sido premeditado. Mas infelizmente, por não terem encontrado nenhum vestígio que indicasse que a Abby havia tido a vida tirada, ele não pôde ser acusado com relação ao desaparecimento da sua filha. O Michael foi preso na casa da sua mãe, em Geórgia, e transferido para o Colorado para enfrentar as acusações contra ele. Em março de 2004, o Michael foi a julgamento e os promotores alegaram que ele teria cometido o crime porque tinha descoberto que a esposa queria o divórcio. Eles também informaram que as contas bancárias do Michael indicavam que ele tinha gastado mais de $10 mil em presentes para si mesmo, comprando televisão, videogames, roupas, e nunca comprou nada para sua filha ou esposa durante o tempo em que elas estavam desaparecidas, demonstrando que, após o desaparecimento delas, ele sabia que elas não voltariam mais para casa. Já a defesa argumentou que, na verdade, a Jennifer tinha tido a sua vida tirada por alguém que tinha invadido a casa e que todas as provas eram apenas circunstanciais, já que nada foi encontrado indicando que realmente teria sido Michael que atirou na sua esposa, ou que foi ele quem realmente dirigiu a minivan com o corpo dentro. E nem que aquela caixa que ele carregou até a doca, no dia em que seus 2 colegas viram, era a mesma que ele teria jogado no lixo. Após 12 horas de deliberação, o júri considerou Michael Blake culpado do homicídio da Jennifer Blake.
e ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Ele tentou recorrer ao longo dos anos, mas todas as tentativas foram negadas. Mas em 2014, descobriu-se que um dos jurados que participou do julgamento tinha mentido sobre o seu histórico de violência doméstica ao preencher o questionário do júri, fazendo assim esse jurado ser uma pessoa suscetível ao caso, e com isso a condenação do Michael teve que ser anulada, e um novo julgamento teria que ser feito desde o início. Em 2018, no condado de Jefferson, um novo júri deu início ao julgamento do Michael, que ainda alegava que era inocente. Um novo testemunho foi incluído de um criminoso condenado chamado Thomas Furry, que alegou que no dia 16 de novembro de 2001 estava em um posto de gasolina da Texaco, em Utah, e que viu a Abby com uma mulher loira que alegava ser sua mãe e que estava em um passeio pelo país. Depois disso, ele foi preso e na delegacia ele viu o rosto da Jennifer e da Abby em uma foto e ele falou que reconheceu a Abby. Mas mesmo esse testemunho tendo sido feito sob juramento durante o julgamento, a promotoria não aceitou o testemunho, alegando que tinham informações inconsistentes. Além disso, a mulher que estava com ele naquele dia teria afirmado que ele estava mentindo. Após 17 horas de deliberação, o Michael Francis Blagg foi novamente considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi também condenado à ocultação de cadáver e 2 acusações de roubo, sendo condenado mais uma vez à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Atualmente, o Michael está encarcerado no Centro Correcional Territorial do Colorado, em Canyon City, no condado de Fremont. A polícia conseguiu entrar em contato com a testemunha que afirmou ter visto a minivan no dia dos fatos e conseguiram informações mais precisas de que o veículo tinha sido visto no Little Park Road, que é uma rodovia que fica localizada em uma área desértica, cheia de canyons ali do condado. Diante disso, os investigadores acreditavam que no dia dos fatos, a Abby tinha acordado com um barulho de tiro que aconteceu naquela madrugada ou naquela manhã, e seu pai tenha tirado a sua vida de uma maneira diferente, já que nunca foram encontrados sinais de sua morte na casa ou no carro. Os investigadores teorizaram que o Michael tinha descartado a Jennifer ali no lixo onde ela foi encontrada, porque ele acreditava que esse era o lugar dela, porque ele estava com muita raiva dela por ela estar querendo o divórcio, mas que quanto ao enterro da sua filha, ele tenha feito mais parecido com um enterro formal, e por isso ele pode ter enterrado ela ali nos canyons. Infelizmente, a área onde provavelmente a Abby foi enterrada é muito extensa, o lugar é gigantesco, e sem uma dica que diminua o raio de onde ela possa estar, a polícia não pode começar a fazer essas buscas. Porque a área é gigantesca, não tem como ter certeza se de fato ele enterrou ela lá, e se ele enterrou ela nos canyons, teria que ter pelo menos uma referência de onde seria, porque o lugar é muito grande para iniciar uma busca ali. Já os parentes da família acreditam que a Abby possa estar viva e que tenha sido entregue a pessoas que o Michael conhecia. Há quem acredite que, na verdade, a Abby no dia dos fatos conseguiu fugir da casa depois de ver o pai tirando a vida da sua mãe e que teria sido encontrada por pessoas que a acolheram. Mas eu acho isso muito improvável que tenha acontecido, porque como que uma pessoa vai acolher uma menininha de 6 anos que está fugindo de casa e não vai avisar ninguém, não vai avisar a polícia, e vai ficar criando a menina ali como se fosse filha? Eu acredito que se algo parecido tivesse acontecido, se alguém tivesse resgatado a Abby no dia dos fatos, ou então se o Michael tivesse entregado a Abby para alguém, essa pista já teria surgido, porque o rosto da Abby, fotos dela, foram veiculados em todos os lugares, só se ela tivesse muito bem escondida por uma família, para que fosse possível ninguém nunca reconhecer a Abby. O caso da Abby ainda continua em aberto e também em investigação pelo Departamento do Condado de Mesa, e se ainda estivesse viva, a Abby hoje teria 28 anos. Porém, a minha análise pessoal é que o Michael fez a mesma coisa com a Abby. Ele tirou a vida dela de alguma forma e escondeu o corpo tão bem escondido que nunca foi encontrado. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse caso, o que você acha que aconteceu com a Abby. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.